Você já parou para pensar que a maior parte das pessoas ao seu redor pode estar vivendo no modo automático, como se fossem atores seguindo um roteiro que nem sequer conhecem? Pode parecer algo saído de um filme de ficção científica, mas há quem acredite que muitos indivíduos funcionam como personagens secundários em uma grande encenação, repetindo ideias prontas, seguindo regras sem questionar e agindo como se estivessem programados. O mais intrigante é que eles nem sequer percebem que estão presos nesse ciclo. E se toda a realidade à sua volta fosse uma simulação elaborada, onde a maioria das pessoas não passa de figurantes sem consciência própria? Como você saberia se não é um deles? A verdade é que indícios desse fenômeno estão por toda parte. Desde a maneira como somos educados, com sistemas que incentivam a obediência em vez da reflexão, até a forma como a mídia influencia nossas opiniões e comportamentos. Tudo parece ter sido planejado para manter as pessoas dentro de um padrão previsível, sem espaço para questionamentos. Filósofos da antiguidade já discutiam essa ideia, e hoje a ciência confirma que grande parte das nossas decisões é tomada de maneira automática, sem um pensamento crítico real. Mas será que existe uma saída? Será que qualquer um pode romper esse ciclo e despertar para uma realidade mais consciente? Ou será que algumas pessoas simplesmente nasceram para nunca enxergar além do que lhes foi imposto? Se você já teve a sensação de que algo não se encaixa nesse mundo, de que falta uma peça importante nesse quebra-cabeça, então talvez esteja no caminho certo. Aqui, vamos explorar por que tantas pessoas vivem como se fossem personagens pré-programados, como esse sistema foi construído e, o mais importante, como é possível escapar dele. Antes de prosseguir, vale a pena refletir. Você já notou como algumas pessoas parecem estar sempre no piloto automático? Elas seguem uma rotina rígida, repetem discursos prontos e nunca param para questionar nada. Essa ideia não é nova. Tanto na filosofia quanto na neurociência, existe um conceito fascinante que sugere que muitos indivíduos reagem ao mundo sem um processamento interno verdadeiro. Eles acordam, cumprem suas tarefas, absorvem informações sem filtrar e reproduzem padrões como se fossem peças de um jogo. Será que, sem perceber, a maioria das pessoas está vivendo uma simulação sem nunca se aproximar da verdade? Pense bem, quantas vezes você já conversou com alguém e teve a impressão de que a pessoa apenas repetia frases decoradas, sem refletir sobre o que dizia? Isso acontece porque boa parte das nossas escolhas é feita de forma inconsciente. O cérebro, por uma questão de eficiência, adota comportamentos automáticos para economizar energia. Em muitos casos, isso significa que uma pessoa pode passar a vida inteira sem desenvolver um pensamento próprio. Pode parecer exagero, mas basta observar quantas pessoas vivem a mesma rotina dia após dia, sem nunca se perguntar se existe algo além dessa programação. Se isso for verdade, então há um abismo entre aqueles que vivem de forma consciente e aqueles que apenas seguem o fluxo, como personagens secundários em uma narrativa maior. Quem já despertou para essa possibilidade costuma sentir uma certa frustração ao tentar dialogar com quem ainda está adormecido. A grande questão é, se tantas pessoas vivem nesse modo automático, como alguém pode ter certeza de que está realmente desperto e não apenas repetindo padrões sem perceber? Esse é um debate que filósofos travam há milênios, e as respostas podem ser perturbadoras. Desde a antiguidade, pensadores já suspeitavam que a maioria das pessoas vive sem uma consciência plena. Platão, por exemplo, ilustrou essa ideia na famosa alegoria da caverna. Nela, prisioneiros acorrentados em uma caverna veem apenas sombras projetadas na parede e acreditam que aquilo é toda a realidade. Quando alguém tenta libertá-los e mostrar a verdade, eles resistem, pois a ilusão lhes parece mais confortável. Agora, transporte essa ideia para os dias de hoje. Quantas pessoas aceitam passivamente tudo o que lhes é apresentado, sem jamais considerar que pode haver algo além? A pergunta que fica é, e se a simulação for tão bem construída que poucos consigam enxergar a verdade? O místico Gurdjieff também abordou esse tema, afirmando que a maioria das pessoas vive em um estado de sono acordado. Segundo ele, somos programados desde cedo para reagir ao mundo de maneira automática, sem uma reflexão profunda. Para ele, o verdadeiro despertar exige esforço, uma ruptura com essa programação. Hoje, é possível observar isso na forma como a sociedade molda os indivíduos para aceitar regras sem questionar.
Isso explica por que tantas pessoas simplesmente seguem o fluxo, repetindo discursos e comportamentos como se fossem personagens em uma história já escrita. A psicologia moderna reforça essa visão. Estudos mostram que a maior parte das nossas decisões é tomada de maneira inconsciente, guiada por hábitos e estímulos externos. É como se o cérebro operasse em um modo econômico, evitando processos mentais mais complexos. O problema é que, sem questionar essa programação, a pessoa nunca percebe que está presa a ela. Então, surge a dúvida: será que o simples fato de estar refletindo sobre isso já é um sinal de que você não é um personagem pré-programado? Ou será que o próprio sistema criou mecanismos para manter até mesmo os mais desconfiados dentro da simulação? E se eu dissesse que algumas pessoas não possuem um diálogo interno? Isso mesmo. Pesquisas indicam que uma parcela significativa da população não pensa ativamente em palavras, mas apenas reage aos estímulos do ambiente. Isso explicaria por que certas pessoas agem como se fossem automatos, sem refletir sobre suas ações ou questionar a realidade ao redor. Enquanto algumas mentes estão constantemente analisando cenários, revisando pensamentos e explorando ideias, outras simplesmente seguem um roteiro interno já estabelecido. O que isso revela sobre a natureza da consciência humana? Estudos de neurociência mostram que existem diferenças na atividade cerebral entre aqueles que se envolvem em pensamentos profundos e aqueles que operam no automático. Exames de imagem revelam que indivíduos que questionam e refletem apresentam padrões cerebrais mais complexos, enquanto os que apenas reagem ao ambiente têm um processamento mais básico, quase mecânico. Se isso for verdade, então a própria biologia pode determinar quem está desperto e quem apenas segue o fluxo da simulação. Será que é possível treinar o cérebro para sair desse estado automático? A resposta pode estar na forma como estimulamos nosso próprio pensamento. Livros que desafiam a visão de mundo, como O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, ou A Revolta de Atlas, de Ayn Rand, podem ajudar a expandir a consciência. Práticas como a escrita reflexiva e a meditação também fortalecem a capacidade de introspecção, permitindo que uma pessoa perceba se está apenas seguindo um roteiro ou se realmente está no controle da própria existência. Mas surge uma pergunta inquietante: se realmente estamos dentro de uma simulação, será que existem limites impostos para impedir que certos indivíduos enxerguem a verdade? Agora, imagine que toda a realidade em que vivemos não passa de transforma em personagens previsíveis. Vale a pena analisar o que acontece quando alguém decide romper com essa programação. O sistema não foi feito para ser desafiado, e quem tenta sair das regras estabelecidas costuma enfrentar resistência. Não apenas de outras pessoas, mas do próprio ambiente ao redor. Imagine que você começa a questionar o porquê de trabalhar 8 horas por dia em um emprego que não te realiza, apenas para sustentar um estilo de vida que não foi escolhido por você. A primeira reação das pessoas ao seu redor provavelmente será de estranhamento. Mas todo mundo faz isso, dirão. É assim que as coisas funcionam. E, de certa forma, elas estão certas. Dentro da simulação, essa é a norma. Mas o que elas não percebem é que essa norma foi projetada para manter o sistema em equilíbrio, não para garantir a sua felicidade ou liberdade. Quando alguém decide, por exemplo, reduzir o consumo de notícias sensacionalistas ou abandonar redes sociais que alimentam a polarização, os primeiros efeitos são quase sempre de isolamento. Amigos e familiares podem interpretar essa escolha como um afastamento, uma rejeição às suas próprias crenças. O que eles não entendem é que, ao se desconectar das fontes de manipulação, você está, na verdade, se reconectando com algo mais real, sua própria capacidade de pensar. Mas o desafio não para por aí. O sistema também se manifesta em estruturas mais sutis, como a pressão por produtividade constante. Vivemos em uma cultura que valoriza o fazer acima do ser, como se o valor de uma pessoa estivesse diretamente ligado à sua capacidade de produzir. Quem decide desacelerar, tirar um tempo para refletir ou simplesmente não seguir o ritmo frenético imposto, muitas vezes é rotulado de preguiçoso, improdutivo ou até mesmo fracassado. No entanto, o que poucos percebem é que essa pressão por produtividade é apenas mais um algoritmo do sistema, projetado para manter as pessoas ocupadas demais para questionar o que realmente importa. E então surge a pergunta: se o sistema foi criado para manter as pessoas presas, será que existe uma forma de hackeá-lo?
A resposta pode estar na própria natureza da simulação. Se tudo ao nosso redor é programado, então pequenas falhas ou inconsistências podem ser a chave para enxergar além da ilusão. Já reparou como certas coincidências parecem se repetir em momentos decisivos da vida? Ou como algumas ideias surgem de forma tão clara que parecem vir de fora da sua mente? Esses podem ser sinais de que a simulação está tentando se comunicar ou de que você está começando a perceber suas brechas. Outra estratégia é buscar experiências que o sistema não consegue controlar. A arte, por exemplo, tem o poder de transcender a programação social. Um livro, uma música ou uma pintura podem despertar emoções e pensamentos que não foram pré-aprovados pelo algoritmo. Da mesma forma, a natureza, algo que muitas vezes é ignorado em favor de ambientes artificiais, oferece uma conexão direta com uma realidade que parece menos manipulada. Caminhar em uma floresta, observar o céu estrelado ou simplesmente respirar ar puro pode ser um lembrete de que existe algo além do script. Mas talvez o maior desafio de todos seja lidar com a solidão que acompanha o despertar. Quando você começa a enxergar as engrenagens do sistema, é natural se sentir desconectado das pessoas que ainda estão presas nele. Elas não vão entender suas escolhas, seus questionamentos ou sua recusa em seguir o fluxo. E, em alguns casos, podem até se voltar contra você, como se sua liberdade fosse uma ameaça à ordem estabelecida. No entanto, é justamente nessa solidão que reside a oportunidade de construir algo novo. Se o sistema foi feito para manter as pessoas isoladas em suas bolhas, então a verdadeira resistência está em criar conexões autênticas, com pessoas que também questionam, que também buscam sair do piloto automático. Comunidades independentes, grupos de estudo ou até mesmo conversas profundas com desconhecidos podem ser o início de uma rede de apoio fora do controle do algoritmo. A grande verdade é que escapar da simulação não significa encontrar uma saída física, mas sim uma mudança de perspectiva. Não se trata de fugir do mundo, mas de deixar de ser um personagem dentro dele. E, embora o caminho seja difícil, cada pequeno passo, cada pergunta feita, cada hábito quebrado, cada momento de silêncio em meio ao ruído, é uma vitória contra a programação. No fim das contas, a questão não é se estamos ou não em uma simulação, mas sim o que faremos com essa possibilidade. Se a realidade for mesmo um jogo, então a escolha é nossa: continuar como NPCs, seguindo um roteiro escrito por outros, ou assumir o controle e escrever nossa própria história. E, se formos honestos, a segunda opção sempre foi a mais assustadora, porque exige coragem, responsabilidade e a disposição de enfrentar o desconhecido. Mas, afinal, o que é a liberdade senão a capacidade de escolher, mesmo quando a escolha é difícil? Nos cega para a verdade, surge uma questão inevitável: será que todos têm a capacidade de despertar? Ou existem aqueles que, por escolha ou condicionamento, permanecerão para sempre no piloto automático? A resposta não é simples. Despertar exige mais do que apenas perceber que algo está errado, exige disposição para questionar, para duvidar até mesmo das certezas mais arraigadas. E nem todos estão prontos para isso. Alguns preferem a segurança da ilusão, o conforto de seguir um caminho já traçado, mesmo que isso signifique abrir mão da própria voz. Outros, porém, sentem o peso da inércia e, mesmo sem saber por onde começar, sabem que não podem mais ignorar o chamado. Mas e você? Acredita que o despertar é uma possibilidade real para qualquer um, ou há aqueles que, por mais que tentem, nunca conseguirão romper as camadas da programação? A verdade é que não existe uma fórmula mágica, o que existe é a coragem de dar o primeiro passo, mesmo quando as pernas tremem. Se essas reflexões ressoaram em você, talvez seja a hora de compartilhá-las com alguém que também sente que há mais a ser descoberto. E se quiser mergulhar ainda mais fundo nesse tema, o próximo vídeo pode ser a chave para desbloquear percepções que você nem imaginava existir. Mas atenção, algumas portas, uma vez abertas, não podem mais ser fechadas. Fique atento. O que vem por aí pode mudar tudo. E, quem sabe, este seja o momento em que você decide escrever sua própria história.